vi você falando também de que quando você decidiu não fazer o que mandaram, não falar o que mandaram, isso a tua vida virou de cabeça para baixo. Sim. Teve 2 infartos até por causa Sabe disso. o livro de Jó? Sei. Tem um livro aqui de Tem de uma... Ró, e só quem conhece sou eu, viu, bicho? Esse eu não falo. De Ró, pra quem não entendeu, que é Rodrigo, né? Rogério, perdão. Esse Rogério. eu não falo. Mas isso vai é ficar fruto... entre mim e Javé. Esses infartos são mais fruto de uma Contrariedade. contrariedade humana ou espiritual? De Rogério, pela invasão que esses seres... Lá atrás, Enoque uma vez perguntou a Javé, por que você atormenta os seus eleitos? Ah, sim. A pergunta permanece em aberto. Sim, entendi. Esse ser e outros infernizaram minha vida a tal ponto para eu fazer o que eles queriam, que Mas será que não é o adversário de Yahvé se passando por Yahvé para te tudo atormentar, pode não? ser. Eu deixo tudo em aberto, mas tinha alguém, e ainda tem, Enchendo a meu paciência. E chegou um ponto tal que esse cara ferrou com minha vida de A a Z, mas eu não vou aqui Mas a comentar. saúde física e Inclusive, uma vida vez... financeira uma também? vez, ele mandou uma vez eu fundar uma religião. Sim, essa Financeira, parte eu ouvi inclusive. já você falando. E quando eu disse, não, eu senti a raiva daquela coisa sentada num trono, a raiva dele vindo da minha direção, eu senti tudo isso meu doendo. Isso foi em 2007, cara. Entendi. 2011, primeiro infarto. Bem, aí o infarto é só o que eu coleciono, mas eu deixo acontecer e eu não peço para ninguém me salvar. E quando esse corpo já morreu 2 vezes, mas as 2 vezes em que eu voltei, não agradeci a Deus porque eu me sentiria hipócrita, porque eu não queria voltar. Mas você teve experiência de quase morte? Viu alguma coisa? Não é de quase, não é morte Não, mesmo. quer dizer, vi, viu coisas estranhas? Não, estranhas não. Boas? Muito boas. Boas, entendi. Por isso que eu não queria Uma voltar. paz assim, uma coisa boa. Rapaz, quando esse corpo morre, se eu tiver certo naquilo que eu percebi, esse corpo da gente morre, mas o eu da gente continua existindo ininterruptamente, Sim. do jeitinho que é A aqui. consciência, né, permanece. Do mesmo jeito, cara. Você já viu Só aquele trabalho do... Esqueci o nome do professor, que ele é professor, ele é especialista em ressuscitação cardiopulmonar da Universidade de Nova York, e ele trabalha só analisando a experiência de pessoas que É um morreram. médico famoso, né? Eu já li 2 livros. Samparnia. Não, o que eu conheço não é esse nome, outro? não. Que o nome tá Não, ele fugindo fez agora. uma experiência que todo mundo falava, eu morri, saí do corpo e fui pro teto da sala. Aí ele falou, tá todo mundo indo pro teto da sala? Ele colocou prateleiras quase no teto da sala com desenhos. E ele Só daria pra ver lá de cima. Ele falou, e aí, eu vi que você morreu aqui, seu coração parou e tal. Você saiu do corpo? Saí. E como é que foi? Você foi pro alto e viu o seu corpo? Sim. Você reparou que tem umas prateleiras com alguns desenhos? Reparei. O que tem nesses desenhos? Você olhou? Uma 4 metros de altura. Desse lado aqui tem árvores e casinhas e do lado de cá tem um leãozinho e um elefante. Aí ele provou que a consciência permanece para além do corpo. Eu não conhecia, eu estava me referindo a outra coisa. Mas no meu caso, eu já me vi, passou o filme aqui da consciência com todo mundo que eu amo. Entendi. Quando você ainda está vendo esse filme, no meu caso, eu já me vi num lugar em que o feitiço de me sentir pertencendo àquele lugar fazia com todas as minhas memórias humanas, todo o amor que eu sinto... Ficasse em segundo plano? É um feitiço, aquilo ali é um feitiço. E é instantâneo. E pelo menos em mim foi. Sim. Aí meu pai, nessa vida, ele se foi quando ele tinha 27 anos e eu 3, como eu já disse. E quando esse corpo morreu a primeira vez, eu já era velho, 50, velho que eu digo. Aí quem se agarrou comigo foi esse meu filho, ou seja, meu pai, com a cara de menino, e ele disse, pai, não dá para você ficar aqui, não dá agora. E eu disse, não, mas... E quando eu senti a voz da enfermeira Bruna, seu Rogério, acorde, seu Rogério, acorde, seu Rogério, o senhor está rindo de quê? Porque o defunto estava lá levando choque. Curtindo. Mas assim, então assim, respondendo a sua pergunta, eu já me senti lá no feitiço, aquilo em feitiço. Aquilo é o quê? Sei lá, o lugar que eu estava. É um negócio impressionante. Dizem que quem sente essa presença boa perde o medo de morrer. Isso aconteceu contigo? Cara, eu já não tinha antes, porque eu já praticava yoga profunda, isso para mim não é um problema. Aí diminuiu mais ainda. Então, assim, a morte desse corpo foi o meu melhor momento nessa vida. Eu nunca senti uma sensação tão maravilhosa quanto aquela. Nas 2 vezes você teve essa experiência? Ou... Das 2, mas uma foi 100% memorizável, a outra tem lapsos aí. Tem lapsos que eu não sei preencher, mas sim. Não viu nada de ruim, de espírito ruim, sensação ruim?
Porque às vezes vem alguns querer atormentar também, né? Eu tento diariamente me preparar para estar pronto para continuar a viver. Entendi. Se a morte agarrar esse corpo, o defunto sai rindo. Você Mas já... assim, medo zero. Você já praticou, assim, propositalmente a desdobramento astral, projeção astral? Ou não? Não propositadamente. Mas por acaso já? Acontece porque o espírito que me anima promove, mas não é a minha vontade. Você não se programa para aquilo, né? Depois que eu queria ver extraterrestre, que eu queria saber se espírito existia, depois que eu terminei descobrindo essas coisas todas, hoje eu não quero descobrir mais nada. Entendi. Porque eu queria me recolher na minha pequenez humana para me definir como ser humano, que é o que eu tento fazer, sem essas coisas todas ao meu redor. Porque a gente pensa que está tudo lá fora, mas na verdade é aqui dentro. Com certeza. Então, assim, Deus, Nossa Senhora, Jesus, Maomé, Buda, um gato, um cachorrinho, uma barata, eu respeito, amo e acolho tudo isso no meu Uma coração. rã também, faltou a rã, né? A Pra rã gente também. dar moral pra rã. Mas assim, cara, eu acho que nós humanos é que somos o X da história. Eu vou tentar explicar rapidamente porque eu entendo. eu só encontro um paralelo nisso no filme Duna. Nós temos o filme Duna antigo e temos essas versões de Duna. O antigo é do David Lynch. David Lynch, né? E ultimamente surgiu uma série. Do Zoradovsky que nunca foi. Não foi pro... Surgiu uma série chamada Profecia, que é sobre Duna. E qual é a tese dessa série? Ela é diferente. Ela é diferente. Você viu hoje? Ela é diferente dos dois Dunas originais. Essa série, ela parte do princípio da Sci-fi, talvez, né? Sci-Fi Channel? De que a importância do ser humano é porque ele é capaz de construir a percepção da verdade. Ou seja, a sagacidade que nós humanos temos, promovida por Eva, Pandora... Ao contrário dos anjos, por exemplo, né? Ao contrário de anjos, deuses, demônios, que ou parecem alienígenas. ser meio... Você acredita que os alienígenas também não têm essa sagacidade não humana? tem. Eu penso que não. E os poucos com os quais eu tive contato, não tem. Entendi. Por isso que eu fico meio perturbado na hora que eu tive que jogar fora toda a minha crença de que lá fora tinha algo bom e aqui era o problemático. Entendi. E hoje eu penso que tudo é problemático, mas se existir algo bom, vai sair daqui. Essa não é a tese do coração humano. Essa não é a tese dos gnósticos, que o mundo espiritual é 100% bom e a matéria é 100% ruim? Termina sendo. Só que os gnósticos enveredaram por um caminho horrível de odiar. De negar odiar a matéria, Javé, demonizar a matéria, dizer que Javé é o diabo, não é por aí. Eu não sou gnóstico. Eu estudo gnosticismo, mas assim, então eu pego emprestado essa percepção dessa versão mais recente de Duna para dizer, cara, talvez nós humanos, só pelo fato de podermos ser o bicho mais monstruoso que existe, mas se o ser humano quiser, ele torna-se um ser superior, mesmo nesse corpo, numa vida transitória, insignificante. Cara, mas nós podemos dar a vida porque a gente ama. Nenhum desses seres faz isso. Se fez, quem fez foi Jesus. Jesus fez. Não existe amor maior do que esse, dar a vida pelos amigos. Humano, tá certo? E outros seres humanos cheios de defeito, de vez em quando, morrem porque dá a vida por alguém. Isso é formidável. Eu ensino muito isso pro meu filho de 8 anos. Eu mostro um filme que o cara morre para salvar alguém. Aí ele fala, aí pai, morreu para salvar, né? Eu falei, exatamente, morreu para salvar. É o desapego total. Isso vai contra a lei da natureza, que o mais forte tem que ferrar o mais fraco, pegar tudo, blá, 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 blá. É esse pé atrás que eu tenho um pouco com o Nietzsche, porque o Nietzsche ficava falando de vontade e potência, o forte tem que esmagar o fraco. Você não enxerga isso nele, não, também? Nietzsche é meu maior filósofo, em que eu concordo com ele muita coisa, é o filósofo que eu mais discordo. Entendi. Acabou influenciando um pouco o Hitler também. Tem gente que diz que não, mas acabou influenciando. Mas Hitler, ele trata a vontade de potência dando continuidade ao conatos de Schopenhauer, de Spinoza, de Aristóteles, que é essa vontade de viver que todos os seres vivos vontade de têm. Representação, né? Isso. Então, assim, o super-homem, o super-humano de Nietzsche não era alguém para dominar os outros, era dominar a si mesmo. Ele diz isso no Zaratustra, assim falou Zaratustra. Né? Mas no Anticristo ele não compara o super-homem com o Anticristo? No sentido de destruir a moralidade da cristã? Compara por quê? Porque ele diz que o cristianismo, o único cristão honesto que Nietzsche diz ter conhecido foi Jesus. E ele era nobre para negar a sua própria doutrina. O resto transformou Paulo, o cristianismo ele é o demônio, no niilismo vagabundo. É isso que ele fala. A religião do escravo.
Então, assim, Nietzsche é um cara muito rico. Você odeia e ama, Sim. você concorda e discorda. Nietzsche não é um filósofo para se seguir. É um filósofo, na minha opinião. Provoca uma reflexão. Escrutínio o tempo todo. Ele é irritante. Sim. Ele irrita. Sim. Pela genialidade dele de não se conformar. Sabe uma coisa que eu acho interessantíssima sobre Nietzsche, que não é falado? Ele criticar a religião, mas ele arrebenta com a ciência também. E ele fala que a ciência é uma religião também cheia de dogmas. Olha, veja só, nós três aqui, e provavelmente todo mundo que está nos vendo, nós somos seres humanos que a gente vive na pílula azul. De vez em quando a gente toma uma pílulazinha vermelha. Aí passa mal, né? Passa mal, volta para azul, ou seja, faz vista grossa. Toma um engove. Isso, e vai vivendo. Nietzsche é um cara que olha o tempo todo para o abismo, que toma todas as pílulas vermelhas. Tipo é um Glauber Rocha. Glauber Rocha foi alguém que morreu. Darcy Ribeiro conta que no dia da morte de Glauber Rocha, ele foi tomar café lá na casa dele, porque ele estava preocupado com Glauber, porque Glauber chorava o tempo inteiro. Disse, Glauber foi tomar café lá com ele. No meio do café ele caiu no choro. Aí, assim, Glauber, estamos conversando aqui, rapaz, numa boa. Por que você está chorando? Por que você vive chorando? Aí, Glauber, rapaz, as crianças, Darcy. As crianças, eu não consigo deixar de pensar no sofrimento das crianças e ninguém se importa com isso, Deus não se incomoda, ninguém se incomoda. Ou seja, Glauber também era um outro cara que não conseguia se esquecer facilmente, porque tem criança sendo estuprada, e quando a gente está falando aqui, então se Deus ama os humanos, como é que ele não se incomoda com isso? Isso vem acontecendo desde que existe humano, ele nunca fez nada e a gente ainda continua achando que tem um Deus que ama a gente, que cuida da gente, que está no leme, que no final vai resolver tudo. Que porra de final é esse? Então Glauber é alguém tipo Nietzsche, que olha para o fundo do abismo, e quando o abismo olha volta, aí você se ferra. Então Nietzsche morreu mal, Glauber morreu mal. A gente morre mais ou menos bem porque a gente meio que disfarça e faz vista grossa, tentando encontrar um ponto de equilíbrio. Né? É uma espécie de alienação, mas é uma espécie para poder manter conformismo, para poder produzir. Senão você fica louco também. Se todo mundo fizer como eles, negar a vida, aí a vida se ferra. Então, sim, a gente tem que continuar fazendo o que é possível. Quando você fala da reintegração cósmica, você diria que existem civilizações hoje atuando para que isso aconteça? Civilizações extraterrestres mesmo, ou raças, talvez qual denominação a gente poderia colocar, mas existem forças atuando para a nossa reintegração cósmica? Ou nós mesmos você considera que a gente está caminhando nesse sentido? Meu irmão, olha, nós estamos caminhando nesse sentido porque a gente tem que ir para frente. Porque a seta da vida universal faz com que a gente durma, acorda no outro dia e tenha que seguir adiante. Mas não é uma força organizada o que nos move. É algo meio do destino das coisas. Por que eu estou respondendo dessa forma? Eu vou recuar 13 mil anos só para dar um exemplo. No cerne ou na gênese da mitologia celta, é dito que um povo estranho que vivia lá no Hiperbóreo, devido a um problema que ocorreu há 14 mil anos, desceu, ficou, entre aspas, se reunificando, ou se reorganizando do grande desastre hiperbóreo. Eles desceram até o norte da Irlanda, norte da Escócia, na Sibéria, onde hoje é o Alasca, e foram criando núcleos. E esse núcleo criado na Irlanda é chamado de Tuatha de Danann. E os Tuatha de Danann, quando chegaram na Irlanda, já encontraram outros seres lá, os nemedianos, partolanos, e nada disso aqui é humano. São seres que, pela história que deles restou, essa história mostra que esses seres não são humanos. Porém, há cerca de 13 mil anos ocorreu um fato interessante. Os milesianos, que é uma tribo homo sapiens, já racionalizada, que vivia no norte da Espanha, onde hoje é o País Basco, os filhos de Miles, ou seja, os milesianos, subiram para a Irlanda e se encontraram com esses Tuathas de Danann. Teria sido um primeiro encontro, claro, de seres não humanos que viviam aqui na Terra com os seres humanos. Aos Tuathas de Danann disseram aos humanos: ei, nós temos conhecimentos que, devido ao problema que a gente tem de compreensão, a gente não consegue entender. Mas vocês, humanos, cuja origem é, entre aspas, especial, vocês sabem discernir o erro, vocês sabem perceber a verdade. Então fiquem com esse conhecimento,
tentem estudar e de entender o que é que está vendo com a realidade, que nós vamos acompanhando vocês de um outro nível dessa realidade, porque vocês sabem fazer isso e a gente não. Quando Pitágoras, há cerca de 2.500, 600 anos, disse: os humanos, vírgula, cuja raça é divina, sabem discernir o erro e perceber a verdade, por isso são especiais. Mas ele estava querendo dizer que ninguém mais nessa criação sabia fazer isso. Isso o quê? Tentar compreender as coisas. Sob a perspectiva tanto da mitologia celta quanto do próprio Pitágoras, os humanos representam a última espécie que surgiu nesses 13,8 bilhões de anos da história desse universo, e por isso nós surgimos com uma sagacidade que nos permite decifrar a realidade, construir um nível de compreensão sobre as coisas. Coisa que as outras espécies que surgiram antes da humana não conseguem. Se isso for verdade, se, a gente não está falando aqui em questão de crença, então a gente tem que lidar com possibilidades. Mas se isso for verdade, e as mitologias todas apontam para isso, nós seríamos os únicos seres desse universo e também do universo vizinho, que compõe essa criação, esse Big Bang que surgiu, matéria e antimatéria. Nós seríamos os únicos seres que, mesmo com todos os nossos defeitos, mas ainda assim, por monstruoso, bestial, mal-educado, grosseiro que um ser humano possa ser, mas ele também pode ser maravilhoso, dar sua vida por alguém, e ele pode tentar compreender com o seu senso crítico. Se isso for verdade, seria essa a explicação do porquê todo mundo está vindo para cima dos terráqueos. E o processo de reintegração cósmica da Terra está sendo empurrado por essas circunstâncias, por várias civilizações que desejam que os seres humanos sejam reintegrados para eles poderem entrar em contato com os humanos e fazer algo parecido com o que os Tuatha de Danann fizeram 13 mil anos atrás. Ei, o nosso DNA é esse, mas a gente não sabe compreender o porquê de ser assim. Vocês humanos, em estudando o nosso DNA, será que vocês poderiam nos ajudar a compreender? O que se fala é exatamente isso que eu estou aqui dizendo. O que se fala onde? Nesses circuitos de fofocas cósmicas. A reintegração da Terra, a convivência cósmica, é um fator desesperador para essas demais civilizações que precisariam do concurso do senso crítico humano associado à nossa capacidade de amar e de dar sem esperar receber. E da reintegração cósmica, espera-se que os humanos irão dar muito desse tipo de conhecimento que nós podemos organizar como sendo uma compreensão adulta para esses seres e deles receber informações tecnológicas, porque eles, em termos de progresso tecnológico, como eles não estão isolados, eles trocam tecnologia, evoluem e a gente ficou aqui perdido em idade de pedra lascada, pedra polida, idade dos metais, ou seja, a nossa evolução é muito lenta. Foi até a Segunda Guerra Mundial. Tá, então você está querendo dizer que o ser humano ele tem uma combinação biológica e de a psique, de racional e emocional única no universo, é isso? É isso que eles dizem. E é isso que gera uma cobiça em todos os outros... Pelo DNA humano. Seres, é isso? É isso. Então é por isso que a gente, as abduções, digamos assim, a gente pode considerar, por isso que as abduções têm esse caráter científico de coleta de material, de sangue, colocam, implantam chips, é tudo para conseguir entender o que gerou essa combinação única que nos forma. E se vocês me permitirem, tem uma explicação que pode ser dada que facilita a compreensão. Quando, 2 séculos depois do tempo da vida de Jesus, Javé e os seus anjos entregaram ao rabino Shimon Bar Yochai isso que nós chamamos de Kabbalah ou Cabala, ali veio o conceito do Tikkun. Tikkun é uma expressão cabalística que quer dizer o quê? O reparo da obra e do Criador exilado na própria obra. A tal a divindade exilada, que é o tema do nosso programa, que vocês muito bem ressaltaram. Então, a Cabala diz que um Deus, Criador, se exilou na própria obra. E o Tikkun
seria o modo de como essa obra e o Criador caído poderiam ser reparados para voltar a uma condição de normalidade. Mas quem realizaria o Tikkun? Os humanos. Porque seriam os únicos a ter essa capacidade, essa sagacidade, esse discernimento de compreender isso e fazer. Mas qual o problema? O problema é que o DNA humano é, como vocês disseram muito bem, desejado por todos, mas em 2018 se percebeu o seguinte problema. Não adianta abduzir humanos, porque quando você leva os humanos para 1001 situações, nós humanos, quando passamos por esse tipo de experiência, o DNA que é retirado do ser humano, que DNA? As novas proteínas que só os humanos podem produzir, porque só os humanos podem evoluir. Esses seres estão estacionados. Então, as novas proteínas que alguém retira de um humano abduzido, quando são transferidas para um outro protótipo, que é isso que eles fazem muito, para procurar ajudar muitas raças, sabe quando, na condição humana, num transplante, um órgão é rejeitado pelo organismo? Esses, entre aspas, DNAs que são tirados dos humanos, eles não estão desenvolvendo o processo de ajudar a quem ele recebe por uma questão, que foi percebida em 2018. Qual a questão? Somente o ser humano se sentindo digno, alegre, satisfeito consigo mesmo, só tendo essa aura, se ele decidir dar de si, com a sua vontade de dar para ajudar alguém, aí esse genoma sai com um campo quântico de pulsação de decência e dignidade, e aí ele funciona no sentido de ser colocado num outro protótipo corporal e esse corpo ser ajudado pelo DNA humano. O que é que eu estou tentando dizer? O assunto é muito sério. Que desde 2018, o próprio ser chamado Javé, o Criador, percebeu que do jeito que ele sempre fez e todo mundo faz na obra dele, é o quê? Pegar. É na violência. Pegar. O mais forte pega o mais fraco. Na violência. Não funciona. Não funciona por quê? Porque o que se pega, o que se retira por meio da violência, do império do mais forte, da esperteza, da corrupção, do roubo, não funciona na hora de ser transferido para alguém. Então o Tikkun, que ajuda o reparo na obra e no Criador caído, é sim uma obra a ser executada pelo ser humano. Mas percebeu-se mais que o DNA humano não é só para fazer o Tikkun no Criador. O DNA humano é útil para ajudar toda essa comunidade de seres extrafísicos e extraterrestres que precisam desesperadamente dos avanços proteicos da condição da natureza do psiquismo humano. Mas isso tem que ser feito por humanos que conheçam o problema e ainda assim queiram dar de si, porque só saindo com a pulsação da dignidade humana é que o DNA humano pode ser transferido para outros. E a reintegração cósmica da Terra tem a ver com isso. E eles só estão percebendo isso agora. Nada do que foi abduzido até agora funcionou em lugar algum devido a esse problema. Porque quando alguém é retirado à força da sua condição e levado, sabe-se lá para onde, o ser humano fica lá mesmo, mas ele não se sente digno. Não funciona o processo de Tikkun. Imagine se isso for verdade. E parece que é. Mas nós humanos vamos descobrir isso aos poucos. Então toda essa confusa situação de que todo dia são seres estranhíssimos, mas seres que chegam aqui na Terra sem roupa. Como é que um astronauta chega aqui de um mundo chique, numa nave chique, sem roupa, em formas? É porque tem seres extraterrestres que chegam aqui de forma organizada, mas do jeito que nós humanos lá atrás mandamos cadela e macaco em naves para ver como é que eles se comportariam lá fora da atmosfera terrestre, a Rússia mandou uma cadela ao espaço. Seres desse universo vizinho estão mandando cobaias para cá, para eles caírem na Terra de qualquer jeito, se escaparem. Se não forem pegos, ver como é que eles se comportam para depois eles mandarem a turma mais organizada.